Mas, enfim, o Corinthians é um time de muita camisa, muita torcida e muita pressão. Não estou desmerecendo o Flamengo nem o São Paulo. Mas se o Mateuzinho não agradava a massa rubro-negra, não era ali um grande lateral no Flamengo, não havia indícios que seria uma solução pelo preço que pagou, porque não pagou uma aposta, contratou como se fosse trazer o Carlos Alberto Torres e o Leandro, né? E aí, em relação ao Igor Vinícius, a torcida do São Paulo também é grande, é um time de massa tal, mas não dá para comparar com a torcida do Corinthians, né? A pressão de jogar no Corinthians é muito maior. E o Igor Vinícius não consegue agradar. Tem o nosso produtor aqui que até foi embora do programa, que não queria assistir o programa de revolta. O Igor Vinícius é um problema no São Paulo. E ele é um problema. Quem gosta do Igor Vinícius, que é a minoria da minoria, diz que ele vai até razoavelmente bem no apoio, mas não marca ninguém e tal. O Corinthians quando precisa marcar, põe o Félix Torres, que não é nem zagueiro, porque não marca. Então, ao trazer, se trouxer Igor Vinícius, o Corinthians vai dobrar a aposta num erro, não vai resolver seu problema. Uma coisa é você trazer uma aposta e errar por um preço de uma aposta, alguém que você não conhece. Aí dá certo o Leandro Castan, dá certo o Ralf, tem uns que não dão certo. É do jogo. Você trazer alguém do São Paulo que não serve para o São Paulo, por que raios de motivo vai servir para o Corinthians? Não faz nenhum sentido. Não sei se você concorda, discorda completamente da minha análise. A gente não conversou antes, não sei o que você pensa, mas eu acho uma aberração. Não, concordo plenamente. Eu conversei com um amigo meu hoje, jornalista são paulino. Eu falei, me fale sobre o Igor Vinícius. Ele falou assim para mim, Samir, o Igor Vinícius, ele é rápido, ele é fraco, ele é um jogador veloz, ele é fraco na marcação e o principal defeito dele é na tomada de decisões. Quando é para cruzar, ele chuta. Quando é para chutar, ele cruza. Quando é para cruzar alto, ele cruza baixo. Quando é para cruzar baixo, ele cruza alto. Ele erra muitas decisões e esse é o grande defeito dele. Quando ele acerta um jogo, ele vai bem no jogo, ele é o melhor da partida e todos elogiam, mas isso acontece raramente. Então ele vai mal na marcação e tem esse defeito de tomada de decisões e é veloz. Aí eu pensei comigo, peraí, eu perguntei do Igor Vinícius, não do Mateuzinho. Porque a avaliação dele, Vitão, o que ele avaliou, um jornalista são paulino, avaliou do Igor Vinícius, para mim vale para o Mateuzinho. Então, quer dizer, nós vamos ter um problema dobrado agora. A nossa querida Lívia Camilo, né, já está presente conosco aqui, né, para bater esse papo com a gente também. Lívia, concorda com esse São Paulino e com o Vitão e comigo também, porque o Vitão não sabia se eu era a favor ou não da contratação do Igor Vinícius. Não sou, e acho que o Corinthians continua administrando muito mal a lateral direita, porque o Corinthians paga 500 mil reais por mês para o Fagner jogar no Flamengo, e o Fagner é melhor que o Igor Vinícius e melhor que o Mateuzinho. E aí venderam a história, não, é meio a meio, realmente, não está mentindo quem fala que é meio a meio Corinthians e Cruzeiro, mas a CLT. O Fagner ganha 600 mil reais na CLT. Então, meio a meio, 300 para cada. Só que a imagem ficou pro Corinthians pagar. E aí o Corinthians tem 200 mil de imagem para pagar. 300 mais 200, precisa ser um gênio da matemática. O Corinthians paga 500 mil reais para o Fagner jogar no Cruzeiro e ele está bem lá. E tem outra coisa. O Fagner estava mal no Corinthians nos últimos 2 anos. Quando ele faz um bom final de ano em 2024, e aí fazem isso. Aí, olha só a lateral direita do Corinthians, Lívia. Renovam 5 anos com o Léo Maná, sendo que não precisava ter essa pressa, porque o contrato do Léo Maná só vencia no término do Campeonato Paulista de 2026. Tinha um Campeonato Brasileiro, uma temporada inteira de 2025 para você avaliar o Léo Maná, se ele serviria ou não. A gente já sabia, né, que o Léo Maná tinha qualidade técnica duvidosa. E aí agora, sem falar que contratou o Mateuzinho por 5 milhões de dólares, e agora Igor Vinícius. Olívia, você vai na contramão, vai achar uma boa contratação? O que você acha dessa negociação do Corinthians com o Igor Vinícius? Seja bem-vinda à nossa live do Corinthians, Lívia, mais uma vez. Boa tarde, Samir. Boa tarde, Vitão. Bom, se concretizar esse negócio, eu acho que é um erro, né? Porque o grande problema hoje do Corinthians não está na lateral, né? E aí você gasta dinheiro aqui, sabendo que a janela vai ser uma janela muito mais econômica, apesar de, né, agora, de fato, precisar de contratações e tá meio desesperado, inclusive, para reforçar o elenco, mas você vai apostar numa posição que não é a posição primordial, né? E até o próprio Dorival já tinha falado que
quando, né, precisar de reforços, tal, que também priorizaria as pontas, né? Então, precisa de jogador que faça aquele trabalho de velocidade e que trabalhe de fato como atacante, né? Hoje é uma deficiência do Corinthians. E eu acho que e vou além, se precisar reforçar, então, nesse sistema defensivo e tal, então contrata um zagueiro, gente, por favor, porque não dá para ficar dependendo de Kaká e André Ramalho. A gente, né, agora, pelo menos agora, o Gustavo Henrique volta para uma transição, mas Félix Torres também não está numa grande fase e tal. Eu vejo que tem outras posições mais carentes do que a lateral. Outras prioridades, né, Lívia? O Vitão, esse amigo São Paulino, jornalista, também me disse o seguinte: dá para fazer a dobradinha ali, né? Duplicar os laterais. Por exemplo, no São Paulo, o Igor Vinícius jogava na segunda linha, o Rafinha na primeira, vice-versa. Só que no Corinthians não vai. Você vai ter dois Mateuzinhos ali, né? Porque a característica é muito semelhante. Tem outra coisa. Se fosse para dobrar lateral, uma coisa que eu peço no Corinthians, eu gostaria de ver essa experiência, até pela carência do elenco, eu costumo dizer que o Bidu poderia jogar na segunda linha. O Dorival não joga com 2 linhas de 4, poderia jogar com o Angileri na primeira linha e o Bidu na frente, porque o Bidu ia atacar, ele é bem agudo. Se ele não faz a dobradinha, ele não dobra os laterais na esquerda, o Vitão, você acha que ele faria isso com o Igor Vinícius e Mateuzinho na direita? Eu não tinha dado boa tarde para nossa Cruella, né, e as suas notícias apocalípticas que chegou depois. Eu tenho conta em 2 bancos, meu amigo Samir Carvalho. E se eu pegar o dinheiro da outra, eu vou duplicar meu problema, que eu estou negativo nos 2. Então, eu não vou resolver, eu vou dobrar meu problema, eu vou de vermelho para roxo. Então eu não tenho de onde tirar para salvar outro. Eu tô mal-humorada, mas eu vou jantar com minha mãe, Dona Dolores, hoje, vou deixar ela feliz, que ela é São Paulina, vou falar, mãe, estão querendo levar o Igor Vinícius, ela vai ficar feliz. Não tem o menor cabimento essa transação. Primeiro, assim, eu acho que o Corinthians precisa de lateral, sim, mas concordo com a Lívia que não é prioridade. O Corinthians não tem nenhum lateral. O Mateuzinho talvez fosse um bom reserva, ou talvez um jogador para apoiar quando precisasse, mas vai trazer um dublê de Mateuzinho, e eu tenho dúvida se o dublê é pior que o Mateuzinho. Eu acho até que é pouco piorado. Não é nem o Mateuzinho melhorado, é o mesmo estilo de jogador que vai continuar com problema, então não resolve o problema do Corinthians. E assim, o Dorival Júnior foi treinador do Flamengo, já tinha o Mateuzinho por ali, né? E não era o jogador que ele queria. Passou pelo São Paulo, o Igor Vinícius com ele não voou. Não é que com ele, não. Deixa comigo, que comigo funcionou. Tem essas coisas, né? O Renato Gaúcho tem muito isso. Vocês não querem, mas comigo ele joga. E eu não sou São Paulino igual seu amigo jornalista, embora conheço muitos amigos São Paulo, mas a gente vê o São Paulo jogar. Não joga nada. Então, assim, é de verdade. E, assim, eu fico pensando uma coisa, né? O Corinthians tem um presidente interino, o Corinthians está sendo governado pelo sistema Vini mexe a cadeira, né? Quem sai, outro vai lá, pega a cadeira, é uma coisa meio bizarra, a gente não sabe daqui 10 dias quem é o presidente do clube, então eu não sei como as pessoas negociam, então é difícil contratar nesse cenário. Você está devendo na praça, você tem fama de mal pagador, o cara não sabe se com quem você acordar vai ser a pessoa que vai pagar depois ou não, é difícil nesse cenário. Você vai ter pouca chance de gastar dinheiro. Você está com um problema, aí você vai dar no Igor Vinícius? Assim, me tira os tubos, velho. E você pergunta para mim se eu tô bem-humorado. Não dá, né? Aliás, a nossa enquete hoje, Igor Vinícius seria uma boa para o Corinthians, né? São quase 200 votos, a gente está com mais de 1.000 simultâneos. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Peço para você deixar o seu like já nessa live aqui do Coringão. E a pergunta é: Igor Vinícius seria uma boa? Eu não sei quem está votando, se é corintiano ou São Paulino, mas está ganhando o sim, tá? 65%. Aliás, para a gente também não ficar só criticando, eu vou dar um ponto positivo aqui, que o Rigo Rock, do Rock, ele destacou. Lado bom, Igor Vinícius bem melhor e mais útil que o Léo Maná, por exemplo. Por esse lado, né, Lívia? Pelo menos o reserva do Mateuzinho, apesar... São 2 coisas para você avaliar, Lívia. O reserva, se ele for o reserva realmente do Mateuzinho, já é melhor que o Léo Maná, certeza.
mas talvez ele chegue para ser titular, né, Lívia? Gente, desculpa, se você vai trazer uma pessoa, né, um jogador para ser reserva, então não traz. O Corinthians não precisa de reserva hoje, o Corinthians precisa de time titular. Precisa de jogador que vai chegar para assumir responsabilidade, para fazer diferente, né? Para melhorar esse estilo de jogo, para dar um gás nessa segunda etapa do ano. Eu não consigo ver o Igor Vinícius sendo esse cara, um desses caras, assim, imperdíveis, sabe, no mercado. Eu acho, inclusive, que ele é bem passável, assim, deixa passar. Eu acho que vai ter oportunidades melhores de lateral. E volto a repetir, por mais que seja também uma posição importante, que, né, necessite de alguém ali e tal, eu acho que ainda assim o Mateuzinho é uma melhor opção. Eu enxergando daqui, né, da ótica de quem acompanha o Corinthians diariamente, ainda acho o Mateuzinho uma melhor opção. Por mais que não seja um jogador brilhante, né? Longe disso. Mas aí, falando de Igor Vinícius, acho que também não tem muito DNA do Corinthians, não sei. Acho que não ia encaixar. Falta essa questão da marcação, que é muito importante, porque o cara precisa ter raça, o cara precisa ser aguerrido, precisa ter esse DNA para jogar no Corinthians. Então, eu acho também que não tem. Você me permite uma parte? Concordo com tudo que você disse. Tem queria só um adendo para devolver a palavra para a Lívia, que o nosso internauta falou, para ser reserva e tal. Eu queria lembrar o seguinte, o Corinthians conseguiu ser eliminado da Libertadores e da pré-Libertadores e da Sul-Americana. Da Série B, e da Série B da Libertadores. E está na Copa do Brasil no confronto contra o Palmeiras, onde não é favorito. Então o Corinthians não terá um calendário de 318 jogos que vai ter que ficar poupando, jogando 3 times. Então, se você não tem titular, contrata o titular primeiro. Uma coisa assim, vamos ter 3 competições, precisa ter um reserva de lateral, beleza. Agora, onde eu ia chegar. E outra coisa, eu concordo com toda a análise que vocês fizeram de Fagner e de Léo Maná, mas assim, já era minha análise há 200 anos atrás, quando deram 5 anos de contrato para um e renovaram com o outro por 2 anos. Com o argumento do filho, que é o menor de idade, que é uma coisa bizarra, né? Uma coisa de quem... Então, assim, uma coisa... Eu respeito, assim, já Wagner tá jogando nada, é melhor pagar metade do que pagar tudo. Então, não renova antes. Então, assim, faria sentido se você não desse 5 anos pro Léo Maná, que eu não lembro. A Lívia e o Sabir, que são ótimos repórteres, podem ter a informação que eu não tinha. E eu venho aqui do Ramos. Eu não lembro de uma corrida pro Léo Maná. Vamos renovar que vão roubar da gente. Tá vindo aqui o Milan, o Paulo. Eu não lembro. Então, assim. Você não viu o que o Real Madrid queria? Você não lembra disso? Você não lembra o que o Real Madrid queria? Não lembro. Então teve que renovar rápido, né? Desculpa a ironia, que eu dei uma de Vitão com o mau humor agora, porque, cara, é inaceitável essa renovação do Léo Maná por 5 anos. O contrato do Léo Maná venceria só no ano que vem. E agora a gente está vendo, né, o desgaste, né, dessa renovação, o que está causando. Porque fica o jogador lá meio encostadão, quando tem alguma oportunidade e tal, você vê que é uma coisa meio murro em ponta de faca, que é mais para dar espaço para o jogador mesmo e tal, ele não está correspondendo. Então, o que você vai fazer? Vai encostar o jogador de vez e esse não é o modelo de trabalho, principalmente do Dorival, que é um cara que tenta sempre recuperar a confiança do atleta, que fala que todo mundo tem oportunidade, que não tem preferidos, é um cara que dispensa panelas, né, dentro do elenco. Isso é muito importante, mas assim, isso não quer dizer que vai resolver o problema técnico do Corinthians hoje. O problema técnico do Corinthians é porque, de fato, quando precisou jogar com um time reserva, quando o Léo Maná jogou mal. Então, eu acho que assim, a explicação o resumo disso tem que trazer jogador titular, tem que trazer jogador para fazer diferença. Não adianta ficar contratando fulano, ciclano, beltrano para colocar na reserva. Não vai resolver o problema. E o nosso chat, Lívia e Vitão, nosso chat diz tudo. A gente tem 1.100 corintianos com a gente aqui. 100 deve ser... Não, a gente tem 1.100 presentes no chat. 1.000 deve ser corintiano e 100 São Paulino. Porque eles estão aqui, ó. Eu apoio o Igor no Corinthians.
eu levo no aeroporto, se o Igor for para Itaquera, eu pago o Uber, faço piques, enfim, o Igor vai jogar bem no Corinthians, pode levar, tá ironizando aqui, levo o Igor Cavalo, ele é o Roberto da lateral, ele tá falando que é o Roberto Carlos da lateral para o Corinthians levar, eu carrego o tricolor aqui, Samir. Eu carregava o Igor no meu colo até Itaquera, só ia embora quando assinar. Tadinho do Igor Vinícius, mas acho que diz tudo, né? E a questão é essa, né? Você vai replicar um Mateuzinho que já deixa a desejar bastante, né? E uma coisa que o Vitão levantou, não vai precisar poupar. Cara, eu não tô entendendo por que o Dorival tem poupado o Mateuzinho. Ô Vitão, cara, por que um jogador de 26 anos tem que ser poupado? Não pode mais jogar terça, sábado. Olha aqui, ó, terça, sábado. Eu fico revoltado com isso.